presença seja manifesta no nosso meio. Nos ajude, Pai querido, com a sua palavra. Nos faça crescer, nos faça glorificar o teu nome através dessa palavra, Senhor. Abençoa a sua igreja, abençoa a minha vida. E que cada momento, Senhor, a gente venha assimilar e viver essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, amado. E às vezes é até chocante nós falarmos isso, que o inferno faz missões. Nós não precisamos ir longe, basta você ligar a sua TV que você vai ver que o inferno faz missões. Nós damos tema, né, para projetos missionários. Tem várias juntas de missões aí que temos a missão Desafio, vários projetos dentro da missão Desafio. Você vai ver outras religiões também fazendo os seus projetos missionários também. E eu tenho certeza, amado, que lá no inferno talvez tenha um projeto missionário chamado família. A família é alvo do inferno. A família é alvo de Satanás. Tocou na família, tocou na igreja, tocou na sociedade, tocou em tudo. Então Satanás, ele tem investido pesado contra a família. Hoje nós vemos aí a ideologia de gênero, nós vemos a sexualidade exacerbada, né? A livre sexualidade, onde você pode fazer o que você bem entende, você pode se envolver com quem você bem entende. Tudo isso aí faz parte de uma grande orquestração para destruir aquilo que Deus tem por mais precioso, que é a família, que é a primeira instituição que Deus vem criar aqui na terra, ao criar o homem. Então, eu vou estar discorrendo um pouco sobre esse assunto que eu acho extremamente importante e atual para a gente, né, nos dias que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que são dias maus, são dias tenebrosos e nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar com os nossos olhos muito bem abertos para nós não incorrermos no mesmo erro que esse rei que se irou, aqui como nós acabamos de ler, a gente não venha incorrer nesse erro. Se nós formos olhar para a nossa sociedade que a gente vive hoje, vamos ver que a sociedade ela está afundada no mar de corrupção. Não é corrupção apenas financeira, mas aquela corrupção moral do homem. O homem está cada vez mais se afastando de Deus, o homem está se afastando cada vez mais dos propósitos divinos, cada vez mais daquilo que Deus sonhou para ele. O homem tem cada vez mais se distanciado. E com o aumento da iniquidade, nós sabemos que a Bíblia vai dizer isso, que o amor de muitos está se esfriando, e nós acabamos sentindo isso na pele, acabamos sentindo isso muito próximos da gente. Então nós vivemos no meio de uma geração corrompida, de uma geração que não quer Deus. Há quem diga que o culpado é o governo, há quem diga que o culpado são os partidos políticos, há quem diga que o culpado é a segurança pública, mas eu não consigo enxergar em concordância dois culpados para essa situação. O homem e Satanás como grande orquestrador disso tudo, querendo destruir aquilo que Deus colocou como a coroa da sua criação. E isso reflete no meio, no nosso arraial, isso reflete no nosso meio, isso às vezes acaba perpassando por nós, entrando no nosso meio, onde nós vamos vendo corrupção moral também no nosso meio, vamos vendo pessoas se vendendo também no nosso meio, a apostasia também no nosso meio, o oba-oba também no nosso meio. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amado, como foi falado aqui na quinta-feira pelo pastor João, Deus vê. Deus ouve, né? E Deus faz. Eu creio nisso. Então tudo isso tem uma célula que Satanás mexe bastante para que todas essas atrocidades de corrupção aconteçam. Essa célula se chama família.
Uma família mal estruturada vai gerar cidadãos mal estruturados. Uma família corrompida vai gerar cidadãos corrompidos. Uma família que não tem temor vai gerar descendentes que não têm temor. No mundo é assim. Hoje, amados, nós podemos observar que o que manda nesse mundo é o sucesso. Se você tem sucesso, você tem tudo. O sucesso dita tudo. Hoje, como foi falado na escola dominical, o pastor depois enfatizou essa questão da notoriedade, de nós, queremos fazer as coisas aparecer, ter aquela cara de que está um sucesso. Quantas famílias que você às vezes vê lá bonita lá no Facebook, todo mundo sorrindo maravilhosamente no Instagram, lá no Facebook, lá nas redes sociais, mas que na verdade não espelham aquilo que aparenta. E esse mundo, ele acaba fazendo essa caminhada, tentando nos empurrar para apenas olhar para o sucesso profissional, sucesso ministerial. Davi foi um rei bem-sucedido. Eu estou falando de Davi, amados. Esse rei que se indignou aqui foi Davi. Foi um rei que venceu as suas batalhas. Foi um rei, um dos maiores reis que Israel já teve, é o rei Davi, um dos mais respeitados. É um rei que, se eu for olhar para ele, vou falar, esse rei fez sucesso. Esse rei foi um sucesso, mas e na sua família? Eu quero te perguntar, e na família de Davi, como que foi? Davi era guerreiro, Davi era salmista, Davi era rei. Davi, a Bíblia diz que ele foi um homem que foi segundo o coração de Deus, mas mesmo assim, dentro da sua casa, nós vamos ver que você pode ter todo o sucesso aí fora. Você pode ter um sucesso ministerial tremendo. Você pode ter um sucesso profissional tremendo. Você pode ter um sucesso junto à sua comunidade. Mas se você, amados, não cuidar bem da sua casa, o ministério de Satanás, ele vai entrar na sua família. Aquelas missões que eu falei, ela vai entrar na sua família, e isso entrou na família de Davi. Porque dentro de casa ele era um fracasso. Então já guarda uma coisa muito bem no teu coração. Não basta ser você apenas um sucesso aí fora. Não estou te pedindo, nem te incentivando, fazendo apologia a você não fazer sucesso, a não ser bem-aventurado. Mas o que eu estou querendo alertar para você é que não adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua casa. Não adianta você querer conquistar todas as coisas e perder os seus filhos. Você querer conquistar tudo e perder a sua esposa. Então, quando eu olho para Davi, eu vejo que Davi era um homem omisso. Era um pai ausente da sua família. Omisso, ausente. E pior, era um pai que não tinha pulso. Que não tinha como resolver. Que não tinha o jogo de cintura para resolver problemas que estavam tão sérios na sua casa. Eu li um pequeno trecho que talvez não dê para você entender o contexto de tudo o que estava acontecendo naquela família. Mas a Bíblia vai dizer, e eu quero destacar 3 filhos de Davi, Amnon, Tamar e Absalão. 3 irmãos. A Bíblia diz que Amnon foi tomado de... Olha, preste atenção da ausência de um pai dentro da sua casa, o que pode acontecer. Amnon foi tomado de paixão pela sua própria irmã, a ponto de querer cometer um incesto, querer ter relações com a sua própria irmã. E aquela paixão, ela foi tomando uma forma tão grande que ele começou a ficar obcecado por aquela situação. E isso acontecendo dentro da casa de Davi, e Davi não observava o que acontecia dentro da sua casa. Será que um pai não observa quando está acontecendo alguma coisa estranha dentro da sua casa, quando tem algum tipo de relacionamento que não está legal dentro da sua casa entre seus filhos? Mas aquele cara estava preocupado demais com o seu reino, talvez. Estava preocupado demais com sua barriga, preocupado demais com o seu sucesso. E as coisas acontecendo dentro da sua casa.
Ele não observou o comportamento do seu filho. Mas a Bíblia vai dizer que tinha um endemoniado chamado Jonadab, que estava dentro daquela casa. Uma víbora dentro daquela casa, um amigo do seu filho, que foi reparar o que Amnon estava sentindo por Tamar. Aquela pessoa estava dentro da casa de Davi. Pai, cuidado com quem você tem deixado os seus filhos andarem. Já ouvi falar aqui nessa casa, nessa igreja, você já deu uma incerta com o seu filho? Você já foi, observar onde que ele está andando? Você já viu com quem ele está teclando? Com quem ele está ali falando no WhatsApp, ou ali no Facebook, no Messenger da vida? Talvez naquele tempo, se houvesse o WhatsApp, com certeza as conversinhas privadas estavam acontecendo e o pai não estava observando. Preste atenção numa coisa, se você não observa, Satanás observa. Se você não observa, vai ter quem o ensine a fazer o que é errado. Se o pai tivesse atentado para aquilo que o filho estava fazendo, estava intentando no seu coração, nada disso teria acontecido. Mas alguém de fora observa, então, pai, fique atento para a amizade dos seus filhos. Fique atento para aqueles que são os mentores dos seus filhos. Fique atento para os vídeos que os seus filhos olham. Fiquem atentos para os vídeos que os seus filhos veem e riem e vê se aquilo ali edifica. E a Bíblia, meu amado, ela deixa muito clara que esse pai, ele não observou o que seu filho estava fazendo. Davi não percebe ou não quer perceber. Mas Jonadab percebe e dá uma boa, entre aspas, um bom aconselhamento para o filho de Davi. Nós não observamos a angústia dos nossos filhos. Essa noite o Espírito Santo está falando com você, pai, esteja mais próximo do seu filho. Atenta para as necessidades do seu filho. Esteja do lado do seu filho. Não importa a idade dele, se ele tem 12, 13, 7, 8, 18 anos. Pai, chegue próximo do seu filho e pergunte se ele está precisando de alguma coisa. Pergunta se alguma coisa está afligindo ele. Pergunta se alguma coisa está tirando a paz dele. Mas Davi não observou a angústia do seu filho. Leia o seu filho. Leia a sua família. Leia, veja se há sorriso estampado no rosto da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Vê se não há apreensão, vê se não há preocupação, vê se não há angústia. Seja um conselheiro, não deixe os Jonadabes atuais aconselharem os seus filhos. Quem são os Jonadabes atuais, amado? Acabou de terminar uma novela maldita, agora na Globo, que ensinou tudo de errado para essa geração. Até chegar uma hora em que em que a verdade para os outros se torna mentira e a mentira se torna verdade. Até essa mentira se tornar uma verdade e ninguém mais aceitar que seja diferente. Então as mídias, quando elas são usadas incorretamente, elas podem ser uns Jonadabes atuais para os nossos filhos e para nós mesmos. E muito mais, tudo isso aconteceu dentro daquela casa porque Davi estava ausente daquela casa. Davi estava preocupado com as suas guerras e a nossa ausência, ela traz a presença do mal na nossa família. A nossa ausência, ela traz o mal para nosso meio. E nós muitas vezes queremos terceirizar as nossas responsabilidades. E aí o mal acontece. O que acontece naquela família? O incesto propriamente acontece. A Bíblia vai falar que depois ele ouvir esse Jonadab criou, arquitetou um plano com Amnon. Vai lá, tem a relação com ela sim. Criaram uma situação, foram até Davi, Davi autorizou para que ela fosse lá servir a Amnon.
e quando ela vai servir o seu irmão força, a estupra. Olha que história terrível. E depois disso, após estuprá-la, ele ainda a despreza, ainda coloca ela de lado e fez coisa pior ainda acabou com aquela menina. Acabou com as esperanças do futuro daquela menina. E a gente vê uma família completamente destruída, um cara completamente bem-sucedido lá fora, mas dentro da sua casa as coisas não estão legais. Queria abrir um parênteses aqui, amados. Quantos de nós aqui que estamos aqui essa noite tenhamos muitas coisas já conquistadas, tantos projetos que já foram estabelecidos em nossas vidas, quantas coisas que nós não lutamos e nós conseguimos. E isso é válido, isso é legal, mas quantas coisas nós conquistamos à custa do sacrifício de pessoas tão próximas da gente e que depois nós não conseguimos mais trazê-las para próximo da gente. Por quantas pessoas nós passamos por cima para nós conquistarmos algo que estava no nosso coração? Quantos sonhos foram destruídos para nós conquistarmos aquilo que nosso bel prazer desejava? E fico imaginando como é o coração de Deus a ver uma família sendo destruída aos poucos e um pai não sabendo como resolver, como administrar situações como essa. Talvez você dentro da tua casa você esteja vivendo algo parecido, talvez não seja esse extremo, mas algo que você não consegue administrar mais. Fugiu do seu controle, fugiu das suas mãos, chegou a um determinado ponto que não tem volta. Eu quero te dizer uma coisa, aos seus olhos parece não ter volta, mas quando nós colocamos o Senhor no meio, quando nós colocamos Deus no nosso meio, eu tenho certeza, meu amado, que o Senhor intervém e faz aquilo que lhe apraz. Eu tenho certeza que quando nós colocamos Deus no meio da nossa família, todas as feridas são restauradas. Eu tenho certeza que quando nós colocamos o Evangelho dentro da nossa casa e nós passamos a viver o reino de Deus, Deus faz a restauração completa de tudo aquilo que foi destruído. Confianças que foram destruídas, elas são reabilitadas. Eu creio nisso. Eu creio porque eu vivi isso na minha casa, eu vivi isso na minha família. O Evangelho é poder de Deus para mim e é poder de Deus para a sua vida. Creia nisso. Deus pode recomeçar tudo. Deus pode pegar uma família que está completamente destruída, um casamento completamente destruído, um relacionamento entre pai e filho, entre irmãos, entre esposo e esposa, destruído, e pode fazer algo novo. Quem crê nisso, dê um glória a Deus. Eu creio nisso, amado. Eu creio, o nosso Deus é Deus que faz essas coisas. É Deus que se preocupa conosco. É Deus que se preocupa com a nossa família. É Deus que está interessado em nossas famílias, está interessado em nós. Mas a Bíblia diz que Davi vai cometer 3 erros quando acontece essa situação. O que você imagina que Davi fez? O que chega ao teu coração? O que você pensa que Davi fez com tudo isso aí? O que eu li para você, amados? No início aqui da palavra. Qual foi o trecho que eu li? Davi muito se indignou. O Davi se irou. A Bíblia fala que Davi, ao saber de tudo isso, Davi se ira. Ele só se ira. Não tem mais nada além disso. Se você for continuar lendo, você vai ver que ele se irou. Ele não corrige Aminon. Ele não vai até a sua filha consolar Tamar, ele não vai até Tamar para consolá-la. Dar um abraço na sua filha. Ele não vai advertir Absalão, que já tinha colocado um desejo no coração de matar o seu irmão, de se vingar da sua irmã. Olha o que está para acontecer nessa família. Olha o que a Bíblia fala de um abismo chamar outro abismo. Você já viu quando as coisas começam assim, começa com uma indiferença? Daqui a pouco pula da indiferença, vai para uma pequena discussão. Daqui a pouco de uma pequena discussão é tamanco voando, é panela voando, as coisas voando. Daqui a pouco de uma panela voando, vai para puxar uma faca ou puxar uma arma. Para daqui a pouco acontecer tragédias que a gente vê todos os dias aí nas televisões. Um abismo chamando
outro abismo. Eu fico imaginando o que passou no coração de Tamar, ela esperando talvez o seu pai, né? Aquela imagem que a filha tem do seu pai, esperar que seu pai venha, e a console, e a tome os seus braços, e fique passando com ela aquele momento de dor, mas isso não acontece. Eu já fico imaginando o que já vai acontecer no coração de Tamar. Você vê o filho que faz coisas terríveis, coisas completamente desapropriadas, um pai não corrigiu o seu filho. E amados, preste atenção, amado, Deus te chamou, Deus colocou uma criança nas suas mãos, Deus colocou um filho nas suas mãos, corrija seu filho. Eduque seu filho, treine o seu filho. Não apenas se ire com o seu filho, porque destempero emocional resolve o problema de ninguém. Tem gente que é assim. Tem gente que chega no momento que ele vai fazendo um monte de besteira, o filho vai fazendo besteira, até chegar uma hora que ele pega o filho e arrebenta de uma vez. Educou? Foi pedagógico aquilo ali? Não ajudou em nada, muito pelo contrário, só atrapalhou. Então uma coisa, amado, guarda no seu coração, destempero emocional, o fato de você apenas se irar, o fato de você gritar com o seu filho, isso não vai resolver o problema. Sabe por quê? Educar despende tempo. E tempo, hoje em dia, é algo precioso para mim e para você, não é verdade? Quantos de nós não lutamos contra o tempo? Eu sou uma pessoa que eu deveria ter 35 horas por dia, talvez você também. Que a gente quer fazer tanta coisa, às vezes a gente não tem tempo para fazer as coisas. Mas a questão, o cerne da questão é o seguinte, é a prioridade que a gente dá ao nosso tempo. É a prioridade que a gente dá às pessoas. É a prioridade que nós vamos dar à família, é a prioridade que nós vamos dar a Deus, é a prioridade que nós vamos dar à igreja, é a prioridade que nós vamos dar a nós mesmos. É essa administração do tempo que está fazendo com que muitos errem, com que muitos deixem para trás a sua família. E não é isso que Deus espera de mim nem de você. Então a gente vai observar que esse pai ele não vai fazer nada. Ele vai ficar apenas irado. E o que vai acontecer depois? O silêncio na família. A morte do diálogo. Não tem conversa nessa família. Não tem chamar para discutir o relacionamento. O que se vê é algo velado. O problema está ali, mas deixa ele quieto. Isso lembra alguma coisa na sua vida? O problema está ali. Mas deixa ele quieto lá na dele, uma hora as coisas se resolvem, não é mais ou menos assim? Silêncio, meu amado. Indiferença nunca resolve nada. Existem coisas que nós precisamos abrir as nossas bocas e conversarmos uns com os outros. Jesus pegava seus discípulos, sentava com os seus discípulos e conversava com os seus discípulos. Jesus, a maior parte do tempo que Jesus passou com os seus discípulos, passou aqui na terra exercendo o seu ministério, não foi fazendo milagres, foi sentando com eles e ensinando-os a serem pessoas de Deus. Jesus ensinava a eles, Jesus confrontava eles. Às vezes a palavra de Jesus era tão dura para eles, que alguns falavam, essa palavra é dura demais, quem é que vai poder resistir a essa palavra? Jesus ainda olha para alguns assim, e você também vai? Não, Jesus, o Senhor tem a palavra da vida eterna. Que venha esse jabá, que venha essa palavra pesada, mas o Senhor tem a palavra da verdade. E nós precisamos viver isso, nós precisamos ser sinceros, nós precisamos ter diálogo, nós precisamos conversar. E a crise só vai aumentando, não há confronto entre aquele pai e aquele filho, não há solução, não há perdão, não há pedido de perdão. E vai acabando a proximidade, vai acabando a intimidade, vai cada um vivendo para o seu lado, vai cada um vivendo a sua própria vida, mas maquinando no coração o mal contra o outro. Mas lá dentro do coração, estava faltando perdão. Lá dentro do coração tinha mágoa. Lá dentro do coração tinha rancor. Lá dentro do coração. Cuidado com o teu coração. Cuidado com as mágoas.
Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, vai dizer: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Essa palavra, ela se aplicou dentro dessa família. A raiz de amargura foi adentrando naquele local ali. Foi brotando, foi nascendo uma árvore linda, maravilhosa, chamada árvore da amargura. Até chegar um ponto que as tragédias começam a bater a porta. Absalão, ele fica sabendo de Aminon. Absalão chama outra pessoa para criar uma emboscada para o seu irmão. O tempo tinha passado. Tinha se passado o tempo, mas o desejo da vingança ainda não tinha acabado. Há quem diga que a vingança é um prato que se come frio. Olha, rapaz, você dá um tapa na cara de alguém e você até esquece, mas quem tomou, não esquece, não. Você está devendo alguém, tu até esquece. Mas quem te deu emprestado não esqueceu. Não esquece. Como eu escuto às vezes aqui falar, a vida vai mandar a sua fatura. A fatura vai chegar na data exata. E é o que acontece. Absalão cria uma estratégia para matar Aminon e ele mata o seu irmão. E rapidamente dá todo aquele burburinho na família. Absalão, sabendo de Davi, sabendo que Davi é um rei que tem sangue nas suas mãos, que um rei que esse irá, poderia matá-lo. O que Absalão faz? Vai embora. Ele foge. Olha uma casa com a ausência de um pai, o que vai acontecendo? É uma crescente. São coisas terríveis acontecendo, uma após as outras. E Absalão, ele foge da presença de Davi. E o mais interessante é que a história que chega até Davi é a seguinte: se você for ler aqui na Bíblia, você vai ver que quando Absalão mata Aminon, algumas pessoas correm em direção a Davi e falar que Absalão matou todos os filhos de Davi. A intriga é uma coisa horrível, a fofoca é uma coisa terrível. Ele só matou Aminon, mas está falando que quando chegou no ouvido de Davi, chegou que ele tinha matado todos os filhos de Davi. Uma coisa chamando, né, um abismo chamando outro abismo. Aí nós vamos observar o comportamento de um pai, de como que ele vai lidar com toda essa situação, com todo esse cenário que é montado ali. A Bíblia vai dizer que Absalão, ele foge e ele fica 3 anos longe do pai. O pai não quer ver Absalão. Passa mais um tempo, mais 2 anos, ele não fala com Davi, Davi não quer falar com ele. Aquele filho tenta falar com o pai, a Bíblia diz que Absalão, ele começa a tentar uma reaproximação de Davi, mas Davi não quer se aproximar de Absalão, porque Davi é o pai que está ferido. Você matou o meu filho, Absalão. Mas Davi tinha esquecido que tinha filhos que estavam feridos com ele também. Se você for pegar cronologicamente todo o tempo que Absalão ficou sem falar com seu pai, foram 7 anos ao todo, com o silêncio velado de Davi, não queria falar com seu filho. Se você for ver lá em Samuel mesmo, capítulo 14, versículo 24, quando começa a ter aquela negociação para Absalão voltar, e são vários momentos, Davi vai falar o seguinte: olha, torne para a sua casa. Davi falando para Absalão: torne para a sua casa e não veja a minha face, porque eu tenho razão. Não, tá bom, você fez o que fez, volta para sua casa, mas relacionamento comigo? Não existe relacionamento comigo. Não quero, você matou o seu irmão. E o que isso vai gerando no coração de Absalão? Tinha saudade do pai. Mas será que essa saudade ela vai permanecer para sempre? Será que essa saudade ela não vai ser substituída talvez por algum sentimento pior lá na frente?
E a Bíblia vai dizer que Absalão ele ainda tenta falar com o pai, tenta uma reaproximação com o pai. E você vai ver no versículo 32 que Absalão vai falar para Davi: pai, eu prefiro que me mate, mas fale comigo. O filho queria se aproximar do pai. A tal ponto do filho falar: pai, nem que eu morra, mas eu quero estar na sua presença. Se você for ver lá no versículo 33, muitas vezes nós somos assim, irmãos. Nós somos implacáveis. Nós achamos que a nossa justiça, sabe? A nossa justiça às vezes quer exceder a justiça de Deus. Nós não somos misericordiosos. Nós não relevamos. Nós não sentamos para resolver os problemas. Nós ficamos com as nossas próprias razões. E isso é ruim demais para a família. Isso é ruim demais para a tua casa. Isso é ruim demais para o teu casamento. Olha, se alguém, a raiva vem, vem. A ira vem, vem. Mas tem que chegar a hora que você tem que sentar e que você precisa conversar. Tem que chegar a hora em que você precisa ouvir a pessoa. Mesmo que você não concorde, mas nós temos a necessidade de falar. Não há nada pior dentro de um relacionamento quando o outro não ouve o que o outro quer dizer. Ainda que você julgue o que o outro venha falar, uma balela, mas escute, isso é bom para o outro. Deus não tem paciência de escutar as nossas orações. Quantas besteiras nós já falamos com Deus em orações? Quantos pedidos completamente sem lógica nós já fizemos a Deus? Quantas orações que Deus ouviu e falou assim: tem que ter paciência com esse tipo de oração. Quantas vezes nós nos aproximamos de Deus completamente injustificáveis e Deus nos justifica através do sangue de Jesus? Por que você não vai perdoar? Por que você não vai relevar? Por que você não vai reatar o relacionamento? E no versículo 33, a Bíblia fala que Davi resolve, sabe com o quê? Com um beijo. Davi resolve com um beijo, tá bom, deixa ele vir. A Bíblia diz que ele vai dar um abraço em Absalão e dá um beijo em Absalão. Meias medidas não valem nada. Nós pensamos que um beijo vai resolver os problemas. Nós pensamos que apenas um abraço vai resolver o problema de uma mágoa. Irmãos, Deus nos criou com boca e com ouvido para nós falarmos e para nós ouvirmos. Deus nos criou com os sentidos para nós sentirmos. Um abraço é bom, tem o seu momento? Tem. O beijo é bom, tem o seu momento? Tem. Mas o que precisa ser resolvido, se resolve através do diálogo. Beijo não resolve nada. Se beijo resolvesse alguma coisa, meu amado, Jesus estaria muito bem com Judas. Judas deu um beijo em Jesus. Só que foi o beijo da traição. Sabe quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós ferimos o outro? Quantas vezes nós magoamos o outro? Quantas vezes nós ali provocamos o outro? E depois a gente quer resolver com um abraço. Né? O casal é até interessante, porque aí depois não resolveu nada durante o dia, chega à noite e dá aquela cutucada no outro, achando que vai resolver alguma coisa, e não vai resolver nada. Sabe por quê? É porque existe ausência. É porque existe ausência de conversa. E você acha que com Deus é diferente? Você acha que você ferir o coração de Deus? Você acha que você agredir a santidade de Deus? Você vai chegar aqui na casa de Deus, você vai levantar a sua mão, amém, glória a Deus, aleluia, cantar um hino e tudo resolveu? Você precisa conversar com Deus. Você precisa entrar no seu quarto com Deus e falar em secreto com Deus. Estou dizendo que Deus não é igual a gente. Mas muitas vezes nós refletimos relacionamentos que nós temos aqui, na horizontal com as pessoas, no nosso relacionamento com Deus. Achamos que a forma de nos relacionar com Deus é a mesma forma com que nós nos relacionamos com as pessoas. E não é. E não é. Se você feriu, peça perdão.
Se você feriu a santidade de Deus, peça perdão a Deus. Se você feriu alguém, peça perdão a essa pessoa. O que você não pode fazer, deixar de fazer, é de cuidar daqueles que estão contigo. É de estar do lado daqueles que estão contigo, para que quando surgirem essas crises, você falar, olha, eu estou junto. Conta comigo, eu estou do lado, eu estou observando, eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou abraçando, eu estou beijando, mas eu também estou conversando, eu também estou orando junto, eu também estou de mão dadas, eu também estou presente. O clamor do Espírito para as famílias aqui essa noite é essa: família, estejam juntos. Estejam juntos, estejam conformes uns com os outros. Não é mais tempo de nós ficarmos de picuinhas uns com os outros. Não é mais tempo de nós andarmos de bico uns com os outros. O tempo está se findando. Jesus está voltando. Jesus espera que a igreja dele tenha outro comportamento. Jesus espera que as famílias cristãs dêem exemplo para esse mundo que se corrompe. Não tome meias medidas com a sua família. Seja presente, seja envolvido com eles. Envolva eles com Deus. Envolva eles com a igreja. Envolva eles com o ministério. Envolva eles. Envolva a sua família, meu amado. Não basta você viver a sua vida solo, a sua vida profissional solo, a sua vida ministerial solo. Não, faça um conjunto. Envolva eles na sua vida. E envolva-se na vida deles também, porque muitas vezes nós pensamos que a nossa vida é a mais importante, que tudo gira ao redor de nós, que tudo tem que ser ao nosso redor. Parece que aquilo que eles aspiram, parece que aquilo que eles querem, que aquilo que eles gostam, não tem validade para a gente. Só o que a gente vive que é bom. Se interesse, se envolva. Ainda que pareça para você simples demais, ainda que pareça para você algo ridículo, para ele é importante. Mas muitas vezes nós não valorizamos. Muitas vezes nós não valorizamos o que eles pensam, muitas vezes nós não valorizamos. E acabamos, como que a Bíblia diz, despertando a ira neles, como que foi o que aconteceu com Absalão. Aquele pai não resolveu o seu problema com seu filho. Aí vai chegar no terceiro momento, que já é um momento, aquele momento de restauração de relacionamento não acontece. Então a partir daí vem a conspiração. Absalão já não tem mais a mínima vontade de restaurar o seu relacionamento com seu pai. Ele tentou, irmãos. A Bíblia é testemunha de que aquele filho tentou falar com seu pai, tentou se envolver com seu pai, e seu pai não quis resolver esse problema com ele. Não tem mais a mínima vontade para resolver o problema. Ele não quer mais perdão do seu pai, ele quer a morte do seu pai. Ele não quer mais o abraço do seu pai, ele não quer mais o beijo do seu pai, ele quer o trono do seu pai. Quantos nos dias de hoje, meus amados, estão matando os seus filhos, irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai. Pessoas dentro da família se odiando, que um dia se amaram, que um dia tiveram compaixão, comunhão uns com os outros, e que hoje desejam a morte do outro, que não querem mais ter relacionamento, que querem que o outro desapareça da vida dele. Isso tudo teve um início, isso tudo teve um momento, alguma ruptura. Tem uma palavra que eu gosto de ler lá no Apocalipse, quando Jesus se dirige à igreja de Éfeso, e ele vai falar para a igreja de Éfeso, que era uma igreja que era muito voltada para a palavra. Mas Jesus fala para eles, olha, vocês caíram. Lembrem-se de onde vocês caíram. E qual foi a queda da igreja de Éfeso? Vocês deixaram o amor. Quando nós deixamos de amar, nós caímos. Quando nós deixamos de amar, existe queda.
dentro de um relacionamento, quando começa a acabar o amor, existe a queda. E nós sabemos o que fazer. Está disponível para mim e para você a verdade. Está disponível para a igreja a verdade. Está disponível para a minha família a verdade. Está disponível para a gente, nós sabemos o que tem que ser feito. Está sendo pregado aqui, você sabe o que tem que ser feito. Nós sabemos. Conta-se uma história de um homem que veio de um paraquedas, desceu lá do avião e veio pelos ares e daqui a pouco ele caiu numa árvore. E ficou preso lá na árvore. E se ele continuasse preso naquela árvore, ele ia morrer. Nisso passa um rapaz ali embaixo, ele fala: rapaz, me ajuda aqui. Me tira daqui, porque senão eu vou morrer. Aí esse rapaz olha para ele e fala assim: olha, vejo que o senhor é um paraquedista, é verdade? Aí ele: sim, é verdade, eu sou um paraquedista. Também vejo que existe um paraquedas embolado aí nessa árvore também, é verdade? Aí ele: é verdade. O que você está falando é verdade, é um paraquedas. E eu vejo que o senhor está muito nervoso, se eu continuar aí, você vai morrer, não é verdade? Ele: é verdade. Aí o paraquedista chega para ele e fala assim: eu posso te fazer uma pergunta também? Ele: posso. O senhor é crente, não é? Ele: sou. Por quê? Porque o senhor sabe toda a verdade e não me tira na direção da morte. Nós sabemos o que tem que ser feito. Nós sabemos o que tem que ser feito. Nós estamos vendo, às vezes, as coisas indo à bancarrota, descendo ladeira abaixo, e nós nos omitimos, e nós nos fechamos, e nós desprezamos, ou nós ficamos indiferentes, mas as coisas não estão deixando de acontecer. É por isso que Deus espera que você se movimente. É que Deus espera que eu e você tenhamos disposição para mudar o quadro da nossa vida e mudar o quadro da nossa família e falar: Senhor, eu não aceito mais a forma como está. Satanás tem investido aqui, os Jonadabes estão entrando na minha casa, mas em nome de Jesus, eles precisam ser repreendidos. As influências que estão entrando na nossa casa e que está desviando nossos filhos e que está desviando nossas famílias, elas precisam ser rechaçadas em nome de Jesus. É hora da igreja abrir a sua boca, é hora de nós levantarmos a bandeira do Evangelho e falar: aqui não, nesse lugar, nessa casa, quem reina é Jesus. Jesus é o Senhor da nossa vida. As nossas omissões hoje podem custar um preço muito caro amanhã. Por isso, o que está na sua mão para fazer, faça. Se tiver que corrigir, corrija. Se tiver que doer no seu coração, doa. É melhor doer agora, é melhor chorar agora do que chorar muito tempo depois. Diante de tudo isso, a Bíblia vai dizer que esse jovem, já com o coração completamente longe do seu pai, ele toma o trono do seu pai, ele toma as concubinas do seu pai. A Bíblia fala que foi uma coisa horrível que aconteceu nessa família, por causa de uma desavença familiar, existe uma guerra naquela nação. Tudo começou dentro da família. Uma pequena coisa, de uma pequena paixão, de algo que começou muito pequenininho, a chegar a um ponto de vermos uma família destruída. Se nós formos contabilizar as mortes que tiveram por causa dessa contenda, da guerra que houve, mais de 20 mil pessoas morreram por causa de uma contenda familiar. Você tem noção do que seja isso? Mas eu quero te dizer que existe esperança. Existe esperança para a família brasileira. Existe esperança para as famílias de Campo Grande. Existe esperança para a sua família. Existe esperança para você.
A palavra que eu quero trazer, que eu trouxe para você aqui, é uma palavra de alerta, é uma palavra de que se aconteceu na família de um rei bem-sucedido, que foi um homem segundo o coração de Deus, pode acontecer comigo e pode acontecer contigo. Pode acontecer com a família de qualquer um, se nós não vigiarmos. Mas essa noite o Senhor está dizendo, olha, para que não aconteçam essas tragédias na sua casa, coloca o meu trono na sua casa. Deixa eu reinar na sua casa. Coloca a minha vontade acima da sua vontade. Deus falando conosco assim, ó, coloque a mim como prioridade. Não coloca a sua vida como prioridade. Não coloca os seus anseios que está destruindo a sua família como prioridade. Coloque a verdade do Evangelho dentro da tua casa. Que a tua casa vai ser liberta. O tempo, muitas vezes faz com que, e a Bíblia vai dizer isso, que a esperança demorada, né, ela faz com que o nosso rosto não fique tão bonito. O tempo faz com que muitos desistam, com que muitos olhem para a sua casa e falem assim, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais como resolver isso aqui. Mas Jesus, Ele reina sobre a paz. Convida Jesus para a sua casa. Se a tua vida tem vivido em guerra, a tua casa tem vivido em guerra, você não tem conseguido administrar isso, essa noite o Senhor está convidando você para que você entregue a sua família para Ele. Mas muitas coisas precisam começar em nós. Talvez você fale assim, mas na minha casa eu sou a única pessoa que tenho ainda paciência. Amém. Glória a Deus por isso. E que continue sendo assim. E que você seja um instrumento de Deus para profetizar a vida na sua casa. Deus pega um profeta e leva um profeta lá para um vale de ossos secos, que não tinha mais vida, e a Bíblia vai dizer que aqueles ossos estavam sequíssimos, né? Então, quando diz que está sequíssimo, é porque o negócio chegava a tilintar. Mas Deus olha para o profeta, fala para o profeta, poderão esses ossos reviver? Pode pegar desse exército que está morto aí, isso aí que está tudo morto, isso pode reviver? E o profeta, na sua sabedoria, ele vai dizer, Senhor, tu sabes. Então profetiza. Profetiza. Abre a sua boca, profetiza. Profetiza sobre o vale. Está olhando para a tua família, está vendo aquele vale. Está olhando para a tua casa, está olhando lá para o teu quintal, lá onde mora a tua família, lá, e você não vê nada, você só vê um exército morto. Começa a profetizar um exército vivo, inspirados pelo Espírito de Deus. E você sendo esse canal de Deus para levar a vida de Deus para aquelas pessoas. E essa noite o Espírito Santo está querendo trazer vida para a sua família. Trazer vida para a sua família. Não adianta Davi ganhar as guerras e perder o seu filho. Não adiantava Davi ganhar tudo e perder a sua família. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Te convido depois a você ler toda essa passagem bíblica de 2 Samuel, no capítulo 13, que fala sobre essa história. Você vai identificar muita coisa que eu falei aqui. Mas a oração que eu quero fazer essa noite é pelas famílias. As famílias fortes, a igreja é forte. A família fincada na rocha, a igreja fica na rocha. Eu gostaria, pai, mãe, filho, que você estivesse próximo do seu filho, da sua esposa, que vocês agora se unissem, que vocês, se pudessem, vissem até aqui à frente que a gente está orando as famílias. Você, filho que está longe do seu pai, chegue próximo do seu pai, venha aqui à frente, eu gostaria de estar orando por vocês.
As nossas famílias, elas são propriedade exclusiva de Deus. Olha, você que não tem a sua família aqui ainda, olha, nós vamos, em nome de Jesus, na nossa oração, e eu quero que você, com os olhos da fé, com o ato profético, você abrace outra pessoa e que essa outra pessoa represente alguém da sua família. Porque essa família vai estar aqui servindo a Deus nessa igreja, nesse lugar, em nome de Jesus. A sua família é um projeto de Deus para você. Você é um projeto de Deus para sua esposa é um projeto de Deus para você. Seus filhos nasceram antes de nascer no ventre da sua esposa, nasceram no coração de Deus. E eles são do Senhor. A nossa família pertence a Jesus. Nós somos de Jesus. As nossas famílias, nossos filhos não vão ser tocados por esse lixo chamado ideologia de gênero. Irmãos, a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus, ela é composta de famílias. Famílias de pastores, famílias de presbíteros, família de diáconos. Ore por essas famílias, irmãos. Ore por famílias que estão aí completamente disponibilizadas para o reino de Deus, para pregar o reino de Deus, que vivem em função do reino de Deus. Essa noite vai ser uma noite de cura para as famílias. E outra coisa, sua família vai ser curada para que a sua família cure outras famílias. A porta da sua casa vai receber pessoas. Olha, amado, é profético que eu estou falando aqui. A porta da sua casa será aberta. Pessoas entrarão na sua casa e serão curadas. Pessoas entrarão na sua casa e serão restauradas. Você vai abrir a porta da sua casa e as pessoas vão entrar na sua casa. Você vai dar cultos na sua casa. Você vai convidar pessoas para a sua casa. E essas pessoas vão falar, esse lugar é uma extensão do céu. Aonde existia contenda, a comunhão. Aonde existia morte, vai haver vida. Aonde havia separação, vai haver união. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abraça a sua família e ore pela sua família. Não espere por mim, abraça a sua família. Aleluia. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Aleluia. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel. Presta atenção. Com meus filhos ao redor. Dê suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu